Fala você, programa Eureka no ar. Um privilégio especial estarmos aqui na Paraná. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores queridos e queridas ao longo desses quase 15 aninhos no ar. Atividades imensas. A você que está na UFPR TV também, sinta-se cumprimentado. E a você que está na TV Assembleia, nas boas noites da TV Assembleia em todo o território paranaense. Um grande abraço, obrigado pela sua boa companhia, dileta companhia sim. Eureka no ar falando sobre a Base Nacional Comum Curricular. E aí, é claro, a pergunta que temos é muito simples. O que é a Base Nacional Comum Curricular e, necessariamente, a sua indexação, vamos utilizar esse termo, a sua aproximação ao que nós compreendemos como a Lei 13.415, que transforma, muda, que de alguma forma direcionará o novo ensino médio. O que precisa ficar bem claro para você, o nosso telespectador, telespectadora, é que essas mudanças, elas vêm sendo discutidas, fomentadas ao longo de muitos anos. Muitos anos mesmo, com várias discussões e várias possibilidades, inúmeras alternativas. Isso tudo, não é? Essa medida mais lenta, ela tem o seu aspecto de grande relevância, na medida em que ela permite uma ampla discussão, um amplo debate. Sim, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, enquanto esta lenta discussão se dá, o ensino médio continua como este elemento de retração do aluno, desfavorecimento do estudante brasileiro e local de evasão. Então, é claro que os dois caminhos são avaliáveis nesse sentido. Ter uma base nacional extremamente discutida, a implementação de uma lei que vem em consonância com a base, tudo isso é válido, mas ao mesmo tempo isso não pode ser lento demais. Nós continuamos nesse atual momento, 2018, ainda aguardando as definições de uma base nacional que deveria ter sido divulgada no segundo semestre de 2017. Pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, órgão ligado ao Ministério da Educação. Então, esta base deveria ter sido colocada, porque ela será submetida ao Conselho Nacional de Educação. Isso no ano passado, segundo semestre. A promessa era em novembro. Novembro de 2017 foi. Imediatamente depois, não, a base será divulgada em dezembro. Impreterivelmente. Dezembro passou, Natal foi. E a passagem de ano também se deu. Lá se vão 3 meses. Agora, a promessa é que a Base Nacional teria a sua divulgação, foi a promessa que a Base Nacional teria a sua divulgação no mês de março. E aí, é claro, fica a nossa pergunta, quanto tempo mais aguardaremos a Base Nacional Comum Curricular? Por quê? Porque esta base norteará as discussões que devem ser implementadas em todas as escolas, a partir da sua homologação, que se dará pelo Conselho Nacional de Educação. E isso não muda só o ensino médio, aí que está a questão, a conclusão da educação básica. Hoje, o nosso filho, a nossa filha, a pessoa que é escolarizada, que está na faixa de escolarização, essa faixa de escolarização nós podemos ampliar como um leque de 3 a 17 anos, de 4 a 17 anos, de 5 a 17 anos, quando é obrigatório estar na escola. Mas esse recorte, ele compreende hoje 12 anos de estudos. Então, serão na prática, e são na prática, 12 anos. Os anos do ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental, então chamamos nós no jargão pedagógico como F1, até o 5º ano, F2, do 6º ao 9º ano. E depois temos o ensino médio, com as 3 séries. Então, 12 anos de escolarização. Essa base nacional ela já deixa uma coisa bem clara. Aqueles que gostariam de ampliar para um 4º ano, o ensino médio, então trabalhamos com 13 anos de escolarização, perderam força, perderam a sua forma de implementar essa mudança. Então, isso para nós assim, é de grande relevância, na medida em que nós temos a Base Nacional Comum Curricular como um alvo, algo a ser atendido, algo a ser atingido, mas que infelizmente não se dá de forma concreta. Então, a abertura do programa de hoje, ela se dedica exatamente a isso. A nós não só discutirmos, termos uma pequena reflexão sobre a base nacional, mas à medida em que ela vier, tomarmos mesmo pé desta base, tomarmos mesmo conhecimento dessa base e das mudanças que não incluem só o ensino médio, como falávamos. O ensino superior será modificado também, mas como assim? Ora, na medida em que eu tenho
as disciplinas envoltas em conteúdos, não mais como disciplinas, é o caso de história, de geografia, filosofia, sociologia, é o caso da biologia, da física e da química. Na medida em que eu tenho a arte, a educação física inseridas no todo, eu não tenho mais as separações, é claro que o ensino superior também terá que se modificar. E como ele vai se modificar? Bom, então fica aqui a reflexão fechando esse nosso momento inicial do programa de hoje. Daqui a pouquinho o professor Laércio de Mello estará conosco já nesse encaminhamento do Eureka de hoje. Mas em que pensar? Bom, nós precisamos pensar necessariamente em 4 itinerários formativos, porque todo o ensino médio se pautará nisso. Linguagens, incorporando literatura, língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira, com obrigatoriedade para o inglês e com o espanhol como elemento facultativo, como língua opcional facultativa. Linguagens. A área de matemática, ela é pura, somente a matemática. A área de ciências humanas, um quarteto de disciplinas, filosofia, história, geografia, sociologia. E as ciências naturais, ou da natureza, como alguns sustentam, trabalhando com a biologia, a física e a química. Então você que está nos assistindo, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, responsável por alguém que está na fase de escolarização e às vésperas de entrar no ensino médio, saiba, o ensino médio brasileiro está em completo processo e compasso de mudança. Essas mudanças melhorarão o ensino médio? Olha, acreditamos que sim. Porém, é necessário que tenhamos mais organização, uma orientação melhor, um balizamento e que os estados possam trabalhar com a mesma sabedoria, discutindo, mas a velocidade necessária para a implementação de todo esse quadro, de todo esse contexto. O programa Eureka, que existe exatamente há 14 anos, daqui a pouquinho, 15 anos no ar, esse programa se dedica a discutir a educação historicamente. E é isso que temos feito a bem dos estudantes, a bem dos professores, da comunidade em geral. Por quê? Porque acreditamos na máxima freiriana, que a educação transforma. A educação transforma, sim, a educação transforma vidas, vidas transformam a sociedade. E fiquemos aqui com a palavra de um cientista, de um pensador do século XX que se foi recentemente, Stephen Hawking. Enquanto há vida, há esperança. Intervalo conosco, na sequência, o professor Laércio de Mello e o Eureka de hoje para você cheio de atrações. Não perca. Segundo bloco do programa Eureka de hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora. Primeiro bloco fizemos aqui uma parte, um pequeno editorial, trazendo informações sobre a Base Nacional Comum Curricular, as nossas preocupações, não diria angústias, tampouco aflições, mas o nosso referencial em relação à Base Nacional, a Lei 13.415, o novo ensino médio brasileiro, que também mudará o ensino superior. Ao meu lado, o professor Laércio de Mello. Tudo bem, amigo? Sempre bem. Como está você, meu companheiro? Tudo bem? Tudo funcionando bem, né? Plena atividade. Professor Laércio, então, o primeiro bloco, amigo, eu estava discorrendo exatamente sobre a mudança, que teremos as mudanças conceituais, os itinerários formativos. E é notório, não, amigo, que você, da área de ciências humanas, nosso representante nesses anos todos, nessa caminhada de Eureka, sempre conviveu nesse diálogo interdisciplinar com a filosofia, a história e a sociologia, como disciplinas diferenciadas. Agora nós teremos essas disciplinas como conteúdos da grande área de ciências humanas. Existe o aspecto relevante disso, mas também o preocupante disso, né? O preocupante está no seguinte ponto. Alguém, se existe essa palavra no plural. Vou colocar entre aspas, é um neologismo. Alguém resolveu que precisa mudar. Indiscutível que o ensino no Brasil precisa de mudança. Ninguém discorda disso, ninguém reclama disso, é fato que todos aceitam. A questão é como que se faz a mudança. Alguém decide, faz um texto, faz um documento, distribui isso via internet para o país inteiro, num modelo PDF, que todos podemos entrar ali na internet e baixar esse arquivo. Agora, eu não vi nenhuma proposta
de um preparo para que os professores recebam isso. Sim. Porque a maioria dos professores que estão no mercado e os professores que estão sendo formados e os professores que estão formando professores trabalham ainda naqueles blocos. Trabalham nas suas disciplinas. História, matemática, nas suas disciplinas. Não existe um preparo para que esses professores aprendam a dar uma aula. Entra na sala 2 professores e deem a aula. Ou sabe que está saindo o professor de sociologia, sabe que está saindo o professor de física, sabe que está saindo o professor de matemática, e ele consiga fazer um gancho com isso. Não existe um preparo, porque o professor deveria fazer isso. Só que tem que ter um preparo. O aluno aproveitaria melhor. Só que isso não se faz apenas por decreto, baixando normativas como é a base. Que eu vou dizer que tem coisas boas, que tem coisas ruins, mas os ruins a gente consegue lapidar. Não vamos ser simplesmente um crítico por crítico. O problema está em não preparar. Quando eu não preparo, digamos assim, eu sou dono de uma empresa. Eu não preparo os meus funcionários para fazer aquele determinado objeto, não vai dar certo, você vai quebrar. A bronca é essa. A preocupação é justamente porque um bom tempo se empregou na discussão da base nacional. Claro que isso é válido, não tenha dúvida acerca disso. A questão é como isso será operacionalizado, porque a Lei 3.415, ela apenas está ali, é a palavra fria da lei, mas não há aplicabilidade, que é o nosso drama maior, né? Como se dará aplicabilidade? Por isso, aqui no Paraná, estamos negociando já há algum tempo com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, da mesma forma com a Secretaria de Estado de Educação, com os núcleos regionais e o Conselho Estadual de Educação do Paraná, para que tenhamos agora, no mês de abril, o primeiro seminário paranaense que discutirá o ensino médio. E esse seminário que discutirá o ensino médio é um seminário de grande relevância na medida em que ele colocará o assunto em pauta para debate. Mas debate não apenas para que fique na frieza do papel também, mas ao final do evento, em audiência pública na Alep, com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com os senhores parlamentares, membros dessa comissão, para depois levarem a plenário, sairá de lá um documento. Um documento que oferece sugestões ao Executivo. É o Legislativo oferecendo sugestões angariadas da comunidade para que as pessoas, aí sim, no Executivo, possam implementar. Por quê? Porque a base nacional já está vigindo, melhor, a lei está vigindo, está em vigência e a sua aplicabilidade deverá ser em 2019. Mas como assim em 2019, se não tem nada? Nós estamos já indo para o 4º mês do ano e não tem nada. Justamente, esse é o problema. Né? Você imagina iniciarmos 2019 sem um preparo para esses professores. E tem que ver mais uma coisa. O material didático que está aí, ele é os professores, por exemplo, do ensino médio, que entrou esse ano no mercado, não tem esse preparo, porque o material didático precisa estar também em acordo. Olha que interessante. É uma lei, é uma normativa federal que impõe às unidades da federação tomarem providências. Sim. O MEC, que é o articulador desse processo da escolha dos livros didáticos, não impôs para o ensino médio que os livros deveriam seguir uma linha parecida relacionada à que está na base. Os livros não estão, porque eu sou professor de Estado, eu sou um professor concursado. Atuante. Eu tenho, claro, pelo fato de estar trabalhando com isso há muito tempo, eu consigo olhar no livro e fazer essa ligação. Mas é um trabalho muito árduo, muito duro. Tive que estudar muito em cima disso. Para 99,99% dos professores não tiveram esta oportunidade. E, repito, é um problema que vem de uma instituição federal que joga nas costas das unidades da federação, e não é do Paraná, joga nas costas de todas as unidades da federação, criando um conflito, porque vai gerar um conflito entre os professores do Estado com a Secretaria de Educação. Eles acabam recebendo uma carga gigantesca de broncas, e esse debate com a Alep pode ajudar muito a dar uma acelerada até o Paraná sair na frente nisso. Sem dúvida, é o protagonismo que nós queremos mesmo, a bem do estudante. Quem vai ganhar é o estudante. Mais uma vez, o programa Eureka se coloca
num cenário de levantar uma bandeira e discutir. Isso para nós sempre é relevante, nós não ficamos à mercê da expectativa, nós vamos à linha de frente mesmo, que é o nosso papel. E nós, professores, precisamos, nesse sentido, entender que temos que tomar uma posição muito séria sobre isso. O som tá bonito. Bom, bonito. Ainda bem que não é o meu, hein? Ainda bem que não é o meu. Haveria reclamações. Olha só, o que a gente tem que fazer nesse sentido, os professores? Que o ensino precisa mudar. Temos que tomar providência em relação a isso, independente das nossas posições políticas que temos que ter, das nossas ideologias que temos que ter, e dizer o seguinte, vamos mudar, vamos melhorar, porque nunca... Estou pensando, fazendo uma retrospectiva do meu tempo de estudante, lá nos anos 70, sabe, com todas aquelas mudanças que o Brasil teve, eu lembro de palavras absurdas não havia nascido que entravam, ainda, então. Eram tudo apenas nomes. Saímos de científico, virou ginásio, de ginásio... Madureza ginasial. Ensino médio, as pessoas... Educação geral. Só trocava de nome. E não havia mudança na estrutura. Se você olhar desde do Mobral, voltar no e só Movimento Brasileiro de Alfabetização. Nos anos 70, se você olhar só para o Mobral, até hoje, só teve troca de sigla. Só trocou-se as siglas e nenhuma mudança significativa no dia a dia da sala de aula, no dia a dia do professor, no dia a dia do aluno. Não aconteceu. Que façamos dessa algo real. Tomara. Fica aqui o registro, então, o programa Eureka trazendo isso à tona com o nosso trabalho especial. Geografia, geopolítica, professor Lécio. Nos programas de rádio, aliás, você encontra o Eureka no rádio diariamente, de segunda a sexta-feira. Olha aí na tela para você os nossos horários maravilhosos do Eureka. 6h57 da manhã, cedinho, acorde conosco, nos leve de carona no seu carro, indo para a escola, para o trabalho. 6h57 FM 97.1, AM 630, o Eureka no rádio. A versão estendida do programa Eureka, às 11h50 na AM 630. É o trabalho em ebulição. Em rádio, professor Lécio, nós conversamos um pouco sobre o governo norte-americano, o governo estadunidense, o governo Yankee. Poderíamos aqui trazer outras relações. O governo Trump, certo? O governo Donald Trump. E essa sobretaxa, essa taxação exagerada e de grande repercussão em relação ao aço. E aí, é claro, você tem o aço nessa situação, o aço como um elemento primordial na sociedade humana, por assim dizer, e o aço sendo sobretaxado. Quem perde com isso, melhor? Quem terá problemas? A China e o Brasil. O que fazer a partir daí? Bom, lembrando que aço é uma commodity. O que é uma commodity? Uma matéria-prima que tem um valor internacional. Geralmente, quem dá este valor não é quem produz, sim, ou quem é o detentor da matéria-prima. Por exemplo, o Brasil não decide o valor da soja, o agricultor não sai com uma carreta lá de Toledo, de Cascavel, de Palotina, e chega no porto e diz, olha, eu estou vendendo essa carreta aqui de soja, portanto, não. Alguém na Bolsa de Chicago decide. Né? A mesma coisa acontece com o aço. Os Estados Unidos, na Bolsa de Nova York e no restante das suas instituições financeiras, decidem o quanto querem pagar. A questão maior, de decisão é complicado. A questão maior é a seguinte, quando essa taxa, que palavra difícil de falar aqui, essa ideia de aumentar o valor cobrando um tributo maior, quando ele chega no porto... Isso é um protecionismo. É um protecionismo. Sim. Mas o que está me impressionando é que é justamente o país que mais briga pelo livre mercado. Mas para os outros. Para os outros. Então, essa hipocrisia é inaceitável. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Então, isso já gera uma animosidade, não contribui para que o mundo continue se globalizando, que tem suas vantagens a globalização, isso não contribui. Tentou-se pressionar a China nesse sentido. Eu entendo que os Estados Unidos, o Trump faz uma moral, abre aspas aí, com alguns dos seus eleitores. Só que esses eleitores vão sentir depois, na sequência, porque a armação do óculos vai aumentar o preço. Esse óculos tem... Simples. Que é algo simples, um óculos. O automóvel vai aumentar o preço.
o ferro que vai na construção da casa vai aumentar o preço. Então, esse populismo, seja lá de direita ou de esquerda, essa palavra já perdeu o sentido faz muito tempo, não faz sentido, só vai gerar mais conflitos na sequência. E acaba colocando em xeque aquele discurso que o país sempre bateu na tecla, que nós devemos ser livres, tem que ter livre mercado. Aliás, por incrível que pareça, entra em conflito com a própria assinatura que os Estados Unidos têm na Organização Mundial do Comércio. Então, o estudante, nosso estudante que nos acompanha diariamente, fique atento, fique atenta a essa discussão. Aí você envolve não só as ciências humanas, a geografia, mas envolve a geopolítica. E quando se trata e se discute a geopolítica, a globalização está em evidência. Esse assunto vai ser cobrado sim, esse ano. Ele será cobrado de alguma forma fique porque uma medida de um governo lá afeta outro governo aqui. Também da mesma forma, a Europa a comunidade europeia se rebela, dizendo, não, isso não pode acontecer. Então você cria uma animosidade, uma beligerância oral, não uma beligerância letal, mas uma beligerância oral, no sentido de dizer assim, não gostamos dessas medidas protecionistas, que vocês não aceitam quando nós tomamos, é isso que você está falando, o professor Lécio citou isso, os norte-americanos questionam quando outros países se fecham. Porque o Brasil é um país protecionista na agricultura, isso é indiscutível. Então eles questionam, mas não pode ser assim. Só que no momento em que eles estão no protagonismo para tomar essas medidas, eles também fazem. Não dão um exemplo. Pois é. Fica assim o registro, não há dúvida que uma questão como essa vai ser cobrada. Ou, pelo menos, ela é tão importante quanto a ideia do Brexit. Sim. É tão importante quanto, do ponto de vista geopolítico. Essas duas, tudo que tiver, leia. Leia, leia, leia. Vale a pena também você estar atento para as datas do Exame Nacional do Ensino Médio 2018. Enem, não perca Enem para você, observe ali na tela, no rodapé nós estamos colocando para você dias 4 e 11 de novembro. Esse mês de outubro, esse mês de outubro de 2018 é um mês polêmico porque é o processo eleitoral. Primeiro turno e, se houver necessidade, um segundo turno. Todos os ventos, nesse instante, sopram para o segundo turno. Pouco provavelmente nós teremos uma eleição presidencial vencida no primeiro turno. E cá para nós é de bom tom que tenhamos um segundo turno, porque aí você tem uma nova possibilidade, ou algo mais, para que as propostas, os encaminhamentos fiquem mais Faz o candidato se comprometer, né? Mais palatáveis. Agora, com isso, o Enem precisou passar para o mês de novembro. Então, dia 4, primeiro domingo pós-eleição, segundo turno, e o outro domingo, o domingo subsequente. Nós teremos no primeiro domingo, dia 4 de novembro, as provas de ciências humanas, linguagens e redação, a produção do texto. Produção do texto, professor Lécio, que nesse ano já se apresenta como uma temática interessante. Ano passado nós batimos na tecla da educação. E dizíamos aqui, educação é o grande tema do ano de 2017. Nunca apareceu no Enem, pode dar o ar da graça. E deu, com o recorte para os desafios do processo educacional com surdos, necessariamente, no Brasil. Neste ano que se abre, nesse quadrimestre pelo qual estamos andando, nós temos como, infelizmente, o grande tema, o tema em evidência, a violência. A violência, o processo de ocupação das forças militares, num dos estados mais importantes do nosso país. O segundo estado com maior importância, a cidade mais bonita do país. Né? Do mundo, né? Imagina se conseguisse ter um local de tranquilidade, a quantidade de empregos que aquilo geraria, desde a rede hoteleira, bares, conjunto, né? De pessoas vindo do mundo inteiro para visitar o Rio de Janeiro, que é um espetáculo, é indiscutível. Não conheço cidade mais linda no planeta do que o Rio de Janeiro. Mal aproveitado, subaproveitado do ponto de vista turístico. Mas a violência não está só localizada no Rio de Janeiro. Lê do engano. Infelizmente não. Lê do engano, acreditar que só no Rio de Janeiro, porque há um estado ali de caos absoluto, né? Por conta das ocupações, por conta das comunidades. As favelas, as comunidades, há muito se transformaram em redutos. Ilhas. A geografia da favela permite isso, né? Sim. Por exemplo, como é que chega uma carta? Não chega. Como é que chega uma encomenda que você fez? Como é que eu entrego um cartão de água? Só chega a encomenda se os donos de empresas contrataram pessoas da própria comunidade. Para fazer a entrega. São as pessoas da comunidade que fazem a entrega. Caso eles contrário, têm trânsito livre. Não chega, então... Mas espera aí, como assim trânsito livre? E cadê o princípio constitucional de ir e vir?
que atende a todo cidadão. Então ele pode ir e vir desde que ele não entre na comunidade, porque lá ele só será bem-vindo se ele... Pare com isso. Então, mas não é só no Rio de Janeiro, nós temos no Nordeste. Falta de Estado, né? Nordeste brasileiro, inúmeras capitais. Piores do que o Rio. Piores que o Rio, número de cada 100 mil mortos. Então, né? veja cada Natal, 100 mil habitantes. veja a tristeza do que acontece em Natal, observe os números de Maceió, pense nos números do Recife, pense nos números de Fortaleza. Então, nós temos capitais nordestinas e pense nos números de João Pessoa. Impressiona. E, é claro, não vamos isentar também São Paulo, com uma violência crescente, contínua, e o sul do país, que não é, nunca foi o sul do país, esta ilha de prosperidade. O sul é meu país. O sul é teu país, é uma bobagem. Certo? O sul é uma bobagem. É uma bobagem de grande proporção. Opinião pessoal. É uma besteira. O sul é nosso país? Não. O Brasil é nosso país. E essa unidade é necessária, desde que nós tenhamos melhores gestores. Perfeito. Aliás, o sul, meu país, existe no pensamento de alguma até a hora que você fosse decidir onde vai ficar a capital, onde vai ficar o congresso desse país, quem vai ter mais e menos senadores. Rio Grande do Sul. Já começaria, já teria uma divisão do sul do meu país em 3, então separar sempre Paraná é o meu país, Santa Catarina é meu país, Rio Grande do Sul é meu país com isso. Nós somos o Brasil e basta que nós façamos a coisa certa. E uma das coisas certas a fazer nesse ano de 2018, você que está conosco agora, é votar. Preocupe-se, empregue tempo, mas tempo mesmo em olhar as propostas, esse processo democrático. Estudar, né? Político é maravilhoso. Que bom que estamos caminhando para mais de 30 anos de redemocratização. Estude quem vai ser o teu próximo síndico. Sim. Nós somos um condomínio. Partindo dele. E quem vai ser o meu síndico para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Eu estou escolhendo um síndico para cada núcleo, para cada unidade. Pense aí daí no seu estado. Daí automaticamente os deputados, os senadores e o presidente. É um síndico. Como é que se dá voto para esse cara? Fica assim esse registro e esse apelo em um ano belíssimo, como é o ano de 2018. Nós só temos a entender como um ano cheio de possibilidades e também como é agradável termos a educação como princípio. Então, também vote em educação, ou seja, olhe para a educação com muito carinho. Professor Alessio, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar dessa caminhada conosco. Estamos com a Eureka 2018 e vamos com os assuntos dentro das ciências humanas, das ciências da natureza, da matemática e das linguagens. Edital do Exame Nacional do Ensino Médio exploraremos aqui no programa Eureka. Edital da UFPR também, de outras universidades, mas em especial da Universidade Federal do Paraná. As informações da UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, são os nossos parceiros de trabalho. E, é claro, tudo sobre a Base Nacional Comum Curricular e a entrega dessa base para o Conselho Nacional de Educação. Tenham todos um bom dia, uma boa caminhada e até o próximo Eureka.